convidado especial é o poeta gaúcho Renato Frief. Outro convidado especial que vai conversar com a gente é o editor-chefe do portal Aqui Brasil, jornalista João Batista do Lago. Renato, você me fala sobre a influência oriental em teu trabalho, em tua vida, em tua poesia. O que é isso? Acredito que a arte e principalmente o cinema me influenciou muito no que eu escrevo, e a música. Meu pai é um cinéfilo assumido, e eu tive a oportunidade de conhecer o cinema oriental com ele. E isso traz para todo mundo que puder ter a oportunidade de ver o cinema oriental um crescimento, porque você está conhecendo uma outra cultura, uma outra maneira de ver a vida. Você não está... A gente está muito acostumado com a visão ocidental das coisas. Por exemplo, como a gente conversava, tem uma filosofia chinesa que é o taoísmo. A gente falando por uma passagem que existia um senhor numa casa que ele abrigava as pessoas por uma noite, mas ele tinha só uma coisa que ele dizia que ele tinha que fazer. Se você não coubesse nessa cama, se você fosse um pouco maior, ele te amarraria nessa cama, ele te cortaria um pedaço até que você coubesse nisso. As pessoas te interpretam dessa maneira. Eu sempre vejo isso na poesia que eu escrevo. Isso me influenciou muito. Eu vejo que, por exemplo, não ser uma caixa, mas sim uma caixa aberta, que você possa ver, você possa pôr coisas e tirar coisas, entende? E não limitar ela por um tamanho fixo. Esse encaixotamento do ser humano, isso acontece muito realmente mais na parte ocidental, né? Nós ocidentais somos trabalhados, né? Fundamentalmente a partir do primeiro momento que a gente nasce, a partir da primeira escola, a partir da primeira igreja, a partir do primeiro pertencimento grupal da universidade. Então a gente é muito educado para ver apenas o exterior. Bom, em relação a isso, Renato, como é que você trabalha essa diversidade, né, e o outro dentro da tua poesia? Eu vejo que a poesia, um amigo meu, que ele é artista plástico, ele falou da minha poesia da seguinte maneira: quando eu leio a tua poesia, eu leio a tua poesia como se fosse um copo d'água, quando você começa. Só que alguma frase, ela tem um impacto e tu não consegue perceber qual frase é. Ela é como se fosse, você tivesse esse copo d'água e você pingasse uma gota de tinta. Se você pingasse a gota de tinta, você não vai saber de onde ela veio. E eu achei isso uma metáfora muito interessante do que eu escrevo, porque você acaba aprendendo muito com a percepção das outras pessoas. Você ter essa abertura de não só a minha poesia, isso que a gente está citando o oriental e o ocidental, por exemplo, a língua japonesa não existe pronomes possessivos. Correto. Você não usa pronomes possessivos para as coisas. Por exemplo, Batista, vamos dar uma volta no seu carro. Traduzindo. Correto. Mais ou menos. Agora, veja bem, você está falando uma coisa interessante, até porque isso no Brasil, dos anos 60 para cá, e no Brasil teve um momento em que houve um boom do haiku, né? Sim. E eu costumo dizer e digo enfaticamente, ouso afirmar, que não existe haiku brasileiro, ou haikai, né? Sim. Então não existe. O que nós no Brasil fazemos são tercetos. Sim. Isso é uma coisa, mesmo que estejamos dentro daqueles parâmetros 575. Né? Daquela ordem. Daquela ordem 575, né? Bom, e eu ouso dizer isso, exatamente até porque são diagramas. Quando você faz o haiku, ele é feito em diagrama. Exatamente. E nós não fazemos isso. Sim. Né? Então não existe haiku brasileiro. Eu contesto isso. Mas sou eu que contesto para mim, eu não contesto para ninguém. Sim. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. Nesse sentido, essa tua influência oriental, ela vem encaixotada?
Não, Já que vem lá da base de teu pai, ela também veio encaixotada? eu acredito, por exemplo, vamos mudar um pouquinho assim, os irmãos Campos, que faziam poemas visuais. Eu experimentei muito com poesia visual, tanto que eu tenho um blog que chama Momentos Invisíveis. E ele é um blog visual, ele é uma poesia visual. Ela não é uma poesia tanto para ser declamada, mas em si uma Ela poesia... é discursiva. Ela é uma poesia para ser vista. O discurso da foto, o discurso da imagem, o discurso do campo. Sim, por exemplo, o que foi minha ideia inicial desse blog? Eu gosto muito da escrita, no papel. Então, esse blog foi o momento que eu tive, eu vou fazer como parte do meu processo, do processo de escrever. Então, eu gosto de pegar um papel e começar a recortar ele com uma caneta e dobrando ela. Então ele fica como se fosse uma coxa de retalhos. Tá bom. Mas hoje nós temos no mundo, sabe, nós não podemos deixar de ver isso aí, tá? Hoje o papel, ele é muito utilizado ainda, mas não na mesma dimensão que era, por exemplo, utilizado há 50 anos atrás. Sim. Né? Ou mesmo há 25 anos atrás. Mas essa é a minha maneira, hoje nós né? temos o tablet. Como é que você vai fazer isso com o tablet? Eu acredito que eu unifico a maneira do papel com a parte digital. Essa foi uma das ideias do blog. Você poder ver o papel através de uma tela de um computador. Então, por exemplo, eu botar uma câmera ao lado do papel e eu escrever. E o que eu faço depois com o papel? Eu escaneio, eu boto no blog. Eu pego a câmera e vou deixando ela tirando foto em volta de mim. Eu queria que a pessoa, nesse blog, ela visse isso, entendeu? E no próprio blog, no próprio tablet, a pessoa pode sentir isso. Ela consegue pegar aquilo e é como se fosse um fake, né? É como se fosse um bebê de plástico para uma mãe. Não sei se vocês conseguem entender isso. Claro. É um bebê de plástico, assim. Principalmente para minha geração. Fake. Não, principalmente para minha geração que veio, porque a internet para o Brasil veio dos últimos 10 anos. Mesmo assim, o choque, né? Então, a minha geração veio do papel para a internet. Por exemplo, quando eu era pequeno, até isso. Então a gente acompanhou todo esse processo. Não, a minha geração, então, Vocês viram o jornal. Nós viemos do Milotipo. Exatamente. A gente vem do chumbo. Do chumbo. Sim. A idade do chumbo no jornalismo. Exatamente. Vim do chumbo, lá, aquelas... Nós dois viemos do chumbo. Entendeu? Sim. Aquela coisa toda. E vocês eu sentem acompanhei essa transformação toda. É por isso, exatamente por isso que eu estou te perguntando como é que você trabalha isso na tua poesia, né? Essa transformação do papel, não é, para o equipamento, para a máquina. Sim. Não é, para coisa. E porque o guri, na verdade, hoje, a criança que está nascendo hoje, por exemplo, ele vai pegar muito menos no papel e muito mais no tablet. É porque o Momentos Invisíveis foi essa minha visão, assim, porque eu gosto da escrita, da pessoa, porque a escrita é uma coisa muito particular. A tua letra, ela consegue te identificar, entendeu? E eu queria colocar aquilo, por exemplo, quando você erra alguma coisa, você rabisca, dizer, não, eu não vou pensar aquilo ali. A pessoa vê que, por exemplo, não é só uma letra de forma, a gente não está só sendo a caixa. Esse blog teria essa ideia, e de eu transpassar isso, que não são só letras e caracteres. É uma identidade poética pela caligrafia. Pela própria escrita. Isso. Para humanizar um pouco a internet. Você, por exemplo, eu gosto muito de tirar fotografia também. E eu acho que meus blogs, a grande parte, a cereja do bolo é a imagem que eu gosto de usar nos blogs.